Estamos de volta com a Wiki Digital. Muito obrigado a todos que nos acompanham. E agora eu quero convidar Patrick Rocha, fundador e CEO da Delive, e logo na sequência Renan Lopes, Head de M&A da Vtex. Seja muito bem-vindo, Patrick. Obrigado pela presença. Olá, pessoal, tudo bem, Marco? Obrigado aí pelo convite, obrigado, Bruno, as meninas que participam aí do 100 Open Startups. Grande prazer estar aqui. A gente que já foi finalista top 10 aí em alguns anos seguidos do evento de vocês, né, dessa grande premiação. Então, super legal. Acho que depois de 2, 3 anos a gente está aqui para contar um pouco do nosso case. Obrigado aí pelo convite. Bom, pelo que a ideia aqui é contar um pouquinho aí para os ouvintes aí, pessoal que está escutando um pouco da nossa história e como é que é o nosso case, como é que foi todo o processo, desde o início da criação até o exit que aconteceu no final do ano passado. Então, basicamente, o meu background sempre foi na área de logística e a gente quis desenvolver um sistema para resolver uma dor que era a falta de informação durante o processo de compra. Então, normalmente você faz uma compra, nunca sabe que horas o produto vai chegar, ou gostaria de receber uma previsão do horário de chegada e não existia essa comunicação até então. Então, isso foi em 2015 que a gente começou a pensar no assunto. Em 2016, a gente criou o MVP e aí começou a jornada, né? A gente, acho que durante esses 4 anos aí, a maior dificuldade foi a construção de um time. Isso acho que é muito difícil, porque o nosso mercado aí de tecnologia, ele está super aquecido, né? Ele já vem numa uma crescente muito grande, então você acaba numa competição com grandes empresas ou scale-ups ou startups que estão, ou um Google, um Facebook, uma Amazon, que está também contratando muita gente no Brasil. Então, principalmente time de engenharia, time técnico, então sempre foi muito difícil essa construção. Acho que esse é um dos maiores desafios que o empreendedor tem nesse momento. E aí a gente acabou fazendo 2 rodadas de investimento. Foi um processo muito bacana. A gente nunca teve um anjo, mas a gente já foi por uma fase seed. Até que nosso processo ele é bem curioso. A nossa interface assim com a Vtex se deu por uma pessoa de dentro da Vtex fez uma compra e um cliente que era em comum, tanto da Vtex quanto da Delive, e recebeu um tracking fantástico, que era o que a gente fazia, o que a gente continuou fazendo. Ela falou, putz, cara, isso aqui tem total sinergia com o produto Vtex. E a Vtex hoje passando a ser uma caixa de ferramentas com várias soluções para os varejistas, para os e-commerce. Pô, putz, a gente precisa ter uma ferramenta como essa. A gente estava no início de uma rodada de Series A, e então a gente estava num crescimento muito legal, numa escalada muito boa. E aí veio um início de conversa com a Vtex. A gente entendeu que seria um exit muito estratégico, porque ao mesmo tempo que a gente acoplava um produto dentro de um outro produto e que fazia sentido para o mercado inteiro de e-commerce, que era onde a gente queria se especializar, a gente estaria dentro de uma estrutura que a gente aprenderia mais ainda e conseguiria escalar mais rápido ainda. E aí, o nosso processo durou em torno de uns 4, 5 meses. Eu diria que foi um processo bem rápido, pelo que eu tenho escutado aí um pouco no mercado. A Vetex também estava fazendo a rodada dela aí junto ao SoftBank. Então, casou de ser num processo muito próximo os dois deals aí, os dois acontecimentos, eles andavam em paralelo. Isso eu acho que acabou estendendo um pouco, né, porque o foco da Vetex não era só fazer uma compra da Delive, mas era também fechar a grande rodada que eles fizeram. E aí, acho que durante esse processo, acho que o que eu posso mais destacar é a transparência que houve, tanto da nossa parte quanto da parte dos founders da Vetex. Eles foram super transparentes, nunca houve aquela questão leonina de falar, puta, eu quero ganhar mais, né, eu quero desvalorizar o teu negócio para pagar menos. Sempre foi uma questão super aberta. Eu acho que um ponto importante que o Felipe comentou aí, você, empreendedor que está nos ouvindo, cara, você tem que estar pronto sempre.
a tua contabilidade tem que estar redonda, juridicamente você tem que estar perfeito, você tem que estar com os impostos pagos em dias, porque quando chega uma oportunidade, você não pode perder o momento e falar, puta, calma aí, deixei de pagar o imposto, deixa eu pagar. Cara, a tua due diligence vai correr de um dia para o outro, você precisa correr quanto tempo. E para a gente acabou cancelando o Series A que a gente estava começando e a gente achou que faria muito mais sentido. E hoje eu confirmo que fez muito mais sentido para a gente. Além de a gente estar aprendendo bastante por ser uma estrutura muito maior, né, uma cultura muito enraizada, eles têm uma cultura muito forte. Então, um ponto a destacar assim com atenção é essa questão de cultura, porque, óbvio, nós tínhamos ali 20 funcionários, uma cultura de um jeito, e você vai para uma cultura de uma empresa com 700 funcionários, outra, uma empresa global. Então, esse é um ponto de atenção, de como fazer essa transição. Então, isso é uma coisa que ficou um aprendizado muito forte. Um outro aprendizado também é a questão de comunicação com o teu time. No momento onde você faz a venda, você ainda é um processo sigiloso. No nosso caso, a gente só comunicou depois de realmente estar assinado. E essa comunicação ela é uma comunicação muito importante que trouxe bons aprendizados em como fazer isso, como fazer essa comunicação com mais 20 pessoas que estão com você ali, sonhando junto com você. Então, esse é um momento muito importante. E aí, a Vetex, nesses 7 meses, isso aconteceu em novembro, esse deal, a assinatura, e de lá para cá a gente vem numa uma sinergia muito grande. A Artetex tem o Renan aí, que vai falar na sequência, que é o Head de M&A, então tem uma estrutura para ajudar com que essa interface, essa sinergia aconteça o mais fluida, com o menos fricção possível, para você não matar um negócio no meio do caminho, né? Acho que jamais seria esse o objetivo. Então, e assim, no final, o nosso deal, ele teve cash e teve equity. A gente acreditou muito no modelo de negócio dele, Vetex, no modelo, e acho que deu certo, porque o e-commerce está voando hoje. Então, a gente teve parte cash, parte equity, acho que foi uma decisão super certa. Óbvio, a gente espera que seja assim. E um outro ponto que o Felipe comentou foi a questão do earnout. Acho que a gente tem um earnout curto, um earnout de 1 ano. Isso é importante porque você não trava ali toda aquela estrutura durante um prazo muito longo. Então, acho que no final das contas a gente vai dar essa continuidade no trabalho. O objetivo não é simplesmente após esse processo ir embora, mas a gente quer dar uma continuidade na construção de mais produtos, mais processos logísticos para todos os clientes Vetex. Acho que essa é a ideia. Legal, obrigado. Eu passo agora a palavra ao Renan. Abre seu áudio, por favor, Renan. Tá no mute, Renan. Boa tarde, ouvintes. Marco, obrigado novamente pelo convite. Falando de M&A na Vetex, hoje no Brasil a gente tem próximo a 1.000 operações, pouco menos de 1.000 operações de M&A por ano, e dessas por volta de 250 a 350 transações estão no setor de IT, né? Aí considerando software, considerando internet, etc. M&A é um instrumento muito forte, né? Não só para crescer a base de clientes, mas também pode ser utilizado com o objetivo de expandir o portfólio de produtos. E cada vez mais empresas brasileiras estão buscando o M&A como uma alavanca para a internacionalização, né? Nós, na Vetex, nos últimos anos, realizamos 7 operações de M&A e temos exemplos em todos os formatos, né? Fizemos aquisição de empresas para aumentar a nossa base de clientes, para aumentar o nosso portfólio de produtos, né? No caso, a Delive foi feita com esse objetivo, e também fizemos aquisições com o objetivo de expandir com mais velocidade no exterior. Hoje a Vetex é uma empresa que está estabelecida em 14 países, com 28 países em operação. E em relação à execução do
dos negócios, né, ela sempre começa com um trabalho muito intensivo de pesquisa, né, para identificar empresas que têm uma sinergia muito grande, né, principalmente na área de, quando a gente fala de M&A, para expandir a, a oferta de produtos, né, tem que ser um produto que case muito bem com o sistema da empresa, né, que possa ser integrado no futuro. E também um detalhamento muito grande quando a gente está olhando para oportunidade de internacionalização e de crescimento da base de clientes. Hoje, no Brasil, nós temos hoje um grande volume de empresas nacionais, eu acredito que 70%, segundo as informações das empresas que fazem a cobertura de M&A, 70% das operações são financiadas por investidores brasileiros. Essa não era uma realidade há 10 anos atrás, onde a indústria de venture capital, de private equity, basicamente era composta por fundos com ativos originados no exterior. Isso deu uma velocidade muito grande para os deals, né? Porque você tendo um investidor e o vendedor falando a mesma língua, já com a mesma cultura, isso ajudou muito a crescer e dinamizar o mercado de M&A. Como o Patrick falou, após esse trabalho de pesquisa e screening, nós começamos a negociação, né, a estruturação do deal, e uma das etapas importantes, isso depois do processo de negociação, onde a gente chega no term sheet, que estabelece as bases do negócio, há o início aí no processo de due diligence, né? E isso é um dos pontos importantes no processo de M&A, porque é onde, depois da integração, é onde você tem mais probabilidade de falha, né? Porque se a empresa-alvo não tiver preparada para esse processo, né? São processos que são muito formal, né? Para identificar passivos, contingências fiscais, contingências trabalhistas e algumas contingências operacionais. Então, a empresa precisa estar muito bem organizada para garantir que se passe por essa fase com velocidade e que não tenha nenhuma degradação aí, que um processo de venda onde você não sabe se vai vender ou não, esperando confirmar os números, nunca é bom você ficar muito tempo nessa situação, né? Nessa fase também é feito um trabalho muito grande de planejamento, né? Com o objetivo de capturar as sinergias, né, entre os negócios e fundamentar a base de avaliação aí que foi feita, que estabeleceu o term sheet. Sinergia são muito importantes, que é aí que você extrai o valor do processo, né? A fusão ou aquisição ela é feita sempre com o objetivo que o todo seja muito maior do que a soma das partes, né? Foi esse o nosso objetivo aí com o Patrick, com o objetivo de manter a Delive no mercado, operando de forma independente, mas também junto com a Vetex, integrada com o sistema da Vetex. E a última fase, que é a mais longa e importante de um processo de M&A, que é a integração, onde eu diria que 70% das operações falham, né? Você executa bem, você identifica a empresa e na hora de você juntar a operação, você colocar os dois negócios juntos, você começa a ter problemas de extrair valor do negócio, né? As áreas principais que a gente tem aí, people, né? Pessoal, RH, IT, marketing, finanças e vendas, né? São 5 áreas aí de atenção quando a gente olha
essa fase de integração, que precisa ser muito bem feita, principalmente a integração cultural, né? Manter os dois times operando dentro da mesma cultura da empresa nova. Então, isso eu acho que é o maior desafio aí no processo de M&A.